Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum, Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. eterna fac cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tue. Et regeos et extole illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super
speravi, non confundar in eternum. Compêndio de Teologia, por Santo Tomás de Aquino. Tradução de Dom Odilon Moura. Calvário Editorial. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. É uma belíssima edição, tem notas de rodapé, muitas vezes, que não estão sendo lidas. É um livro extremamente confortável, páginas amarelas, enfim, vale muito a pena ter essa edição em mãos. Peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não o tenham feito, porque tudo isso gera engajamento e é importante em termos de disseminação deste conhecimento e ampliação do meu trabalho. Peço também para que, caso você pense que meu trabalho algo valha e queira contribuir para que ele continue existindo, 2 centavos farão diferença. Eles podem ser doados via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Agora também é possível tornar-se membro aqui do canal. Torne-se você também um membro, faça parte deste canal e do que aqui acontece. Existem diversos valores para que isso possa se dar. Então, veja o que lhe convém e entre para este canal você também. Faça parte deste trabalho você também. E também você pode comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como fez a Pamela Fernandes, que nos presenteou este belíssimo livro. Então, há diversas maneiras de contribuir com este canal, para o que acontece aqui. E claro, eu peço para que todos vocês, com a contribuição da oração, também participem do que aqui é feito. A oração não custa nada, senão o tempo, que é o que temos de mais precioso, não é verdade? Mas que há um tempo que não se perde e sim é acréscimo por estarmos conversando com Deus. Tenho absoluta certeza. E então eu peço para que vocês em oração, em reza, em pedido, conversa, peçam por mim, a Deus e por todos nós. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta e que Deus vos guie e vos guarde, agora e sempre. Amém. Estamos na primeira parte sobre a fé, no primeiro tratado sobre a unidade e a trindade de Deus, no capítulo 3, os efeitos da ação divina. 42º parágrafo. Deus é bom por essência, as criaturas o são por participação. 1. Conclui-se do que foi exposto que Deus e as criaturas referem-se de modos diversos à bondade, conforme o duplo modo em que a bondade pode ser considerada nas criaturas. Como o bem tem sentido de perfeição e de fim, vê-se essa sua dupla bondade de acordo com a perfeição e com o fim da criatura. Com efeito, deve-se considerar uma perfeição da criatura enquanto ela permanece na sua natureza, pois este é o fim da geração e da sua força operativa. Deve-se considerar uma outra perfeição da criatura, a que é conseguida pelo seu movimento ou pela sua operação, isto é, o fim do movimento ou da operação. Mas, considerada em ambos os aspectos, a bondade da criatura não se identifica com a bondade divina. Ora, a forma e o ser de uma coisa são o seu bem e a sua perfeição, conforme a consideramos na sua natureza. Mas a substância composta não é a sua forma, nem o seu ser. A substância criada simples é a sua forma, mas não é o seu próprio ser. Deus, porém, como se viu acima, é a sua essência e o seu ser. 2. Sabemos também que todas as criaturas atingem a perfeita bondade pelo fim extrínseco. Ora, a perfeição da bondade consiste na consecução do fim último. E o fim último de qualquer criatura lhe é extrínseco. É a própria bondade divina que não se ordena a outro fim. Resta, pois, admitir que Deus seja, por todas as considerações, a sua bondade, e que Ele é essencialmente bom. Não o são, porém, as criaturas simples,
já porque não se identificam com o próprio ser, já porque se ordenam a um fim que lhes é extrínseco. É evidente que também as substâncias compostas de modo algum não são a própria bondade. Somente Deus é a sua bondade e essencialmente bom. As outras coisas são ditas boas enquanto participam de algum modo da bondade divina. 43º parágrafo. Deus não pode perder a sua bondade. Fica também claro que Deus de nenhuma maneira pode ser deficiente na sua bondade. O que inere essencialmente a alguma coisa não lhe pode faltar, como também não se pode tirar o gênero animal da espécie humana. Por isso, não é possível Deus não ser bom. Tomemos um exemplo mais adequado. Assim como não é possível que o homem não seja homem, também não é possível que Deus não seja perfeitamente bom. 44º parágrafo. A criatura pode ser deficiente na sua bondade. Consideremos agora os possíveis defeitos da bondade nas criaturas. Sabemos que de duas maneiras uma bondade pode inerir inseparavelmente à criatura. De uma, enquanto a própria bondade lhe está na essência. De outra, enquanto a bondade dirige-se para um fim determinado. Considerando-se a primeira maneira nas substâncias simples, a bondade como forma pertence-lhes inseparavelmente, pois as substâncias simples são essencialmente formas. Considerando-se a segunda maneira, não podem perder o bem, que é o ser. Ora, a forma não é como a matéria que pode ser referida tanto ao ser como ao não ser, mas ela segue o ser, mesmo quando ela não é o ser. Infere-se claramente daí que as substâncias simples não podem perder o bem da natureza na qual subsistem, mas relacionam-se com ele imutavelmente. As substâncias corpóreas, porém, porque não são suas formas, nem o seu ser, possuem o bem da natureza com possibilidade de perdê-lo, a não ser naquelas em que a potência da matéria não se refira a diversas formas, nem ao ser e ao não ser, como acontece nos corpos celestes. 45º parágrafo. Como as criaturas, consideradas nas operações, podem ser defeituosas na bondade. E por que considera-se a bondade das criaturas não somente enquanto elas subsistem na sua natureza, mas também enquanto a perfeição dessa bondade consiste na ordenação delas para o fim, pela sua operação? Resta agora considerar os defeitos da bondade das criaturas nas operações, pelas quais são dirigidas para o fim. Deve-se primeiramente notar que, para as operações naturais, salva-se o mesmo juízo que se fez para a natureza, pois este é o princípio das operações. Assim é que aquelas coisas que não podem ter a natureza defeituosa, não podem ter também operações naturais com defeitos. Mas aquelas que podem ter a natureza defeituosa, podem também ter operações naturais defeituosas. Por isso, nas operações naturais das substâncias incorruptíveis, quer sejam elas incorpóreas, quer corpóreas, nenhum defeito pode aparecer. Nos anjos, a virtude natural é sempre capaz de exercer as próprias operações. Nos corpos celestes, o movimento jamais se desvia da própria órbita. Mas nos corpos inferiores, aparecem muitos defeitos nas ações naturais, devido às corrupções e deficiências que aparecem em suas naturezas. É devido a defeito de algum princípio natural que plantas manifestam-se estéreis, que animais geram monstros e que muitas outras desordens semelhantes aparecem. 46º parágrafo. Como e em qual dos princípios de ação há defeitos? Há, porém, algumas ações cujo princípio não é a natureza, mas a vontade. 1. O objeto da vontade é o bem, que é também o seu fim principal. O seu fim secundário são as coisas que a dirigem para o fim. A operação da vontade dirige-se para o bem, como a operação natural refere-se à forma pela qual a coisa age. Assim, pois, como não pode haver defeito nas coisas naturais cujas formas são sem defeito, mas somente naquelas coisas corruptíveis cujas formas são defeituosas, assim também as ações da vontade podem ser defeituosas, isto é, aquelas pelas quais a vontade não pode atingir o fim. É claro, pois, que quando a vontade não pode deixar de atingir o fim, não há também aí defeito na sua ação. Ora, a vontade não pode falhar com relação ao bem, porque é da natureza do ser que quer querer o bem. Além disso, cada coisa deseja a seu modo a perfeição do próprio ser, que é o bem de cada uma delas. Com relação, porém, ao bem exterior,
pode haver deficiência na coisa, contentando-se ela somente com o bem que lhe é natural. 2. Um ser dotado de vontade que tem como fim último dessa vontade a própria natureza, nele não pode haver defeito na ação da vontade, mas isso pertence só a Deus. A bondade divina, que é o fim último das coisas, identifica-se com a natureza divina. A natureza dos outros seres dotados de vontade não é o fim último dessas vontades. Logo, pode haver neles ações involuntárias defeituosas, enquanto a vontade fixa-se definitivamente no bem da própria natureza e não se dirige posteriormente para o sumo bem, que é o seu fim último. Consequentemente, em todas as substâncias inteligentes criadas, pode haver defeito de ação voluntária. 47º parágrafo. Em que consiste o bem e o mal nas coisas? Deve-se aqui considerar que, pelo nome de bem, entende-se o ser perfeito, e pelo de mal, a privação da perfeição do ser. Porque a privação em seu significado próprio é carência daquilo que deve ser possuído em algum tempo e de algum modo, evidentemente chama-se de má a coisa que carece de perfeição devida. Eis porque, se o homem é privado da visão, isso lhe é mal. Não é, porém, a pedra, porque a pedra não foi feita para ter visão. 48º parágrafo. É impossível que o mal seja uma natureza. 1. É impossível que o mal seja uma natureza, porque toda natureza ou é ato ou potência, ou um composto de ambos. O que é ato está perfeito e tem a razão de bem, pois o que está em potência deseja naturalmente reduzir-se a ato, e o bem é aquilo que todas as coisas desejam. Por isso, o composto de ato e potência, enquanto participa do ato, participa também da bondade. A potência, porém, é boa enquanto está ordenada para o ato, e isso é verificado pelo fato de uma potência tanto mais ser valiosa quanto mais é capaz de ser atualizada e de ser aperfeiçoada. Conclui-se daí que nenhuma natureza em si é o mal. A potência, porém, é boa enquanto está ordenada para o ato, e isso é verificado pelo fato de que uma potência tanto mais é valiosa quanto mais é capaz de ser atualizada e de ser aperfeiçoada. Conclui-se daí que nenhuma natureza em si é o mal. 2. Ademais, cada coisa torna-se completa na medida em que se reduz a ato, pois o ato é a perfeição das coisas. Ora, nas coisas opostas, nenhuma delas pode ser completada pelo acréscimo de outra, mas por esse acréscimo ela é ainda mais destruída ou diminuída. Por isso, nem o mal é completado pela participação do bem. Toda a natureza está completa enquanto o seu ser está em ato, e como o ser é o bem desejado por todas as coisas, toda a natureza é completada pela participação do bem. Logo, nenhuma natureza é o mal. 3. Ademais, toda a natureza deseja a conservação do próprio ser e, enquanto pode, evita a destruição dele. Ora, como o bem é o que todas as coisas desejam e o mal, pelo contrário, é de que todas as coisas fogem, é necessário afirmar que ser uma natureza é um bem em si. Não ser, porém, uma natureza é um mal. Ser, portanto, um mal não é ser um bem. Já não ser um mal, porém, pertence à noção do bem. Logo, nenhuma natureza é o mal. 49º parágrafo. Como o bem e o mal são diferenças do ser, contrários e gêneros de contrários. Devemos ainda considerar por que o mal e o bem são chamados de contrários, gêneros de contrários e diferenças constitutivas de algumas espécies, isto é, de hábitos morais. 1. Ora, as coisas contrárias ambas devem possuir certa natureza. O não ser não pode ser gênero, nem diferença, porque o gênero é predicado de um ser enquanto ele é uma coisa, quid, e a diferença enquanto ela é uma determinada coisa, quale quid. Deve-se saber também que, assim como as coisas naturais recebem a espécie da forma, do mesmo modo as coisas morais a recebem do fim,
que é o objeto da vontade, e dele todos os atos morais dependem. Além disso, nas coisas naturais, uma forma está unida à privação de outra, como, por exemplo, a forma do fogo à privação da forma do ar. Nas coisas morais, um fim também está unido à privação de outro fim. Como a privação da perfeição devida é um mal nas coisas naturais, assim também é um mal receber uma forma à qual esteja unida a privação da forma devida. É um mal não por causa da forma que é recebida, mas por causa da privação que ela traz consigo, como, por exemplo, ser queimada é um mal para a madeira. 2. Nas coisas morais acontece coisa semelhante. Aderir a um fim ao qual está anexa a privação do fim devido é um mal. É um mal não por causa desse fim, mas devido à privação que lhe está unida. Isto porque duas ações morais ordenadas a fins contrários diferenciam-se entre si como bem e como mal, e, consequentemente, os hábitos contrários gerados por essas ações diferenciam-se também entre si no bem e no mal, como se neles existissem diferenças específicas contrárias entre si. Diferenciam-se, portanto, não devido à privação pela qual o ato é chamado de mal, mas devido ao fim ao qual a privação acompanha. Terceiro, alguns entenderam a afirmação de Aristóteles como se o bem e o mal fossem gêneros de coisas contrárias, isto é, de coisas contrárias no plano moral. Mas, se essa afirmação foi retamente entendida, verifica-se que o bem e o mal, no gênero das coisas morais, são mais bem colocados nas diferenças específicas que nas espécies. Por isso, parece melhor dizer que o bem e o mal são ditos gêneros conforme a doutrina de Pitágoras, que reduziu todas as coisas ao bem e ao mal como a primeiros gêneros. Essa posição possui algo de verdadeiro enquanto afirma que, nos contrários, um deles é perfeito e o outro, porém, menos perfeito, como acontece com o preto e o branco, o doce e o amargo, e assim nos outros contrários. Logo, aquilo que é perfeito pertence à noção do bem, o que é menos perfeito, à noção do mal. 50º parágrafo. Nenhuma coisa pode ser essencialmente má, nem ser o sumo mal, mas o mal é sempre a corrupção de algum bem. Primeiro, sendo o mal a privação da perfeição devida, é evidente que o mal corrompe o bem, enquanto é privação do bem, como a cegueira corrompe a vista, porque ela é a própria privação da vista. Não obstante, o mal não corrompe totalmente o bem, porque, como acima foi dito, não só a forma é um bem, mas também a potência para a forma, potência essa que é sujeito de privação e da forma. Donde conclui-se que é conveniente ser o bem o sujeito do mal, não enquanto ele se opõe ao mal, mas enquanto é potência para ele. Donde também conclui-se que nem todo o bem pode ser sujeito de mal, mas somente o bem que está em potência para alguma perfeição da qual pode ser privado. Logo, nas coisas que são somente ato ou nas coisas das quais o ato não pode ser separado da potência, nelas não pode haver mal. Fica por isso também claro que não pode haver uma coisa que seja essencialmente o mal, já que convém que o mal tenha como fundamento um sujeito bom. Pela mesma razão, nenhuma coisa pode ser o sumo mal, como existe o sumo bem, que é essencialmente bom. Segundo, conclui-se, seguindo ainda este raciocínio, que o mal não pode ser desejado e que uma coisa não pode agir senão visando o bem adjunto, porque o que é desejável é a perfeição e o fim. Sabemos que o princípio da ação é a forma. Contudo, porque a perfeição ou forma acrescenta-se à privação de outra perfeição ou forma, acontece que acidentalmente a privação, isto é, o mal, seja desejada, e assim ela se torne princípio de ação, não porém enquanto é mal, mas devido ao bem anexo, como um músico que construísse uma casa. Construí-la-ia não enquanto músico, mas enquanto construtor. Terceiro, torna-se também claro por esse raciocínio que é impossível ser o mal primeiro princípio, porque aquilo que é princípio por acidente é posterior ao princípio, que é princípio por si mesmo. 51º parágrafo. O mal fundamenta-se no bem,
como em seu sujeito. Se alguém quiser objetar contra as razões acima expostas, dizendo que o bem não pode ser sujeito do mal, porque nas oposições uma das coisas opostas não pode ser sujeito da outra, e porque em todas as oposições as coisas opostas não podem coexistir, deve-se responder a essa objeção dizendo que nas outras oposições as coisas contrárias estão sempre em um gênero determinado, ao passo que o bem e o mal são comuns ao ser em geral. Ora, todo ser enquanto ser é bom. Toda privação, porém, enquanto tal, é má. Portanto, assim como o sujeito da privação deve ser o próprio ser, deve ser também o bem. Mas o sujeito da privação não deve ser a coisa enquanto branca, doce ou vidente, porque esses atributos não se referem ao ser enquanto ser. Consequentemente, o preto não está na coisa branca, nem a cegueira no ser que vê, mas o mal está no bem. Como a cegueira está no sujeito da visão, somente enquanto o sujeito da visão não é chamado de vidente, porque a ação de ver não é comum ao ser como tal. 52º parágrafo. Os dois gêneros do mal. Primeiro, já que o mal é privação e defeito, e o defeito, como se pode deduzir de acima exposto, pode aparecer em uma coisa, não apenas enquanto ela é considerada na sua natureza, mas também enquanto considerada na sua ação, conclui-se daí que o mal também pode ser considerado conforme ambos os aspectos, conforme o defeito na própria coisa, enquanto, por exemplo, a cegueira é um mal para o animal, e conforme o defeito na ação, enquanto, por exemplo, andar cocheando significa defeito na ação. Segundo, o mal na ação ordenada para um fim, mas que não é dirigida para esse fim de modo devido, é chamado de pecado, quer nas ações voluntárias, quer nas ações naturais. O mal na ação ordenada para um fim, mas que não é dirigida para esse fim de modo devido, é chamado de pecado, quer nas ações voluntárias, quer nas ações naturais. Assim é que o médico peca na sua ação se não age convenientemente para curar o doente. A natureza também peca na sua operação, quando, por exemplo, não gera um ser com a devida disposição e forma, aparecendo assim os monstros na natureza. 53º parágrafo. Dos três gêneros de ação e do mal de culpa. Primeiro, sabe-se que algumas vezes a ação está sob o poder do agente, e isso acontece em todas as ações voluntárias. A ação voluntária, com efeito, é aquela cujo princípio está no agente que conhece a natureza da ação. Algumas ações, contudo, não são voluntárias, são violentas, sendo seu princípio extrínseco ao agente, como vemos nas ações naturais, ou nas que se realizam ignorando-se-lhes a natureza, porque não procedem de princípio cognoscitivo. Se nas ações voluntárias ordenadas a um fim aparece algum defeito, esse defeito não recebe apenas o nome de pecado, mas também de culpa, porque sendo esse agente voluntário senhor da própria ação, merece ele vitupério e castigo. Quando as ações são mistas, isto é, quando possuem algo de voluntárias e algo de involuntárias, a culpa é diminuída proporcionalmente ao que há de mais involuntário. Segundo, porque a ação natural conforma-se à natureza da coisa, é evidente que nas coisas incorruptíveis, cuja natureza é imutável, não pode haver pecado nas suas ações naturais. Mas, como se viu acima, a vontade da criatura intelectual pode ter defeito na ação natural. Consequentemente, apesar de ser comum a todas as criaturas incorruptíveis carência do mal da natureza, contudo, a carência do mal de culpa, mal que aparece apenas nas criaturas inteligentes, é própria somente de Deus por necessidade da sua natureza. 54º parágrafo. Há um mal que é chamado de mal de pena, e não mal de culpa. Como o defeito da ação voluntária especifica a natureza do que seja pecado ou culpa, assim também a falta de um bem, imposta contra a vontade de uma pessoa, tem o sentido de pena. A pena é imposta como remédio da culpa, e para pôr em ordem uma ação desordenada. É imposta como remédio, porque o homem, devido à pena, retrai-se da culpa, pois, para não sofrer o que seria contra a sua vontade, deixa de agir desordenadamente conforme quis a sua vontade. A pena põe também ordem na vontade, porque pela culpa o homem exorbita os limites da ordem natural,
excedendo a sua vontade mais do que convém. Pela pena, portanto, que lhe subtrai algo do desejo, volta-se ele para a ordem da justiça. É evidente que a pena não é proporcional à culpa, senão quando ela mais contraria a vontade, do que quando a culpa lhe agrade. 55º parágrafo. Nem todas as penas contrariam igualmente a vontade. As penas não contrariam a vontade todas do mesmo modo. Primeiro, há penas que são contra o que o homem atualmente deseja, e essas são as que ele mais sente. Algumas, porém, não contrariam o que a vontade deseja atualmente, mas o que ela deseja habitualmente, como quando alguém é privado de um bem sem o saber. Por exemplo, de um filho ou da propriedade. Nesse caso, não se contraria o ato da vontade de alguém. Contrariar-se-ia se a pessoa o soubesse. Segundo, há penas, porém, que vão contra a própria natureza da vontade, enquanto ela é naturalmente ordenada para o bem. Por isso, quando alguém não é virtuoso, algumas vezes isso pode não ir contra o ato da vontade, porque ela pode desprezar a virtude, nem ir contra o hábito da vontade, porque ela pode estar informada por um hábito que lhe faz querer o contrário da virtude. Mas em ambos os casos, contraria-se a retidão natural da vontade, porque o homem deseja naturalmente a virtude. Terceiro, vê-se daí que o grau das penas pode ser medido de duas maneiras. Primeiro, de acordo com a quantidade do bem do qual, pela pena, o homem é privado. Segundo, conforme a pena contrarie mais ou menos a vontade, pois é mais contrário à vontade ser privado de um bem maior que o ser de um bem menor. 56º parágrafo. Todas as coisas são dirigidas pela providência divina. Pode-se concluir da exposição acima que todas as coisas são governadas pela providência divina. Primeiro, tudo que é ordenado ao fim de um agente, por este é dirigido para o fim, assim como aqueles que estão no exército são dirigidos para a vitória. Esta é, com efeito, o que pretendem o chefe e todos os que são para ela, por ele, ordenados. Anteriormente foi demonstrado que todas as coisas, pelos seus atos, tendem para o fim desejado pela bondade divina. Por conseguinte, todas as coisas são por Deus, a quem pertence esse fim, ordenadas para a sua finalidade. Isso é justamente ser regido e governado pela providência de alguém. Logo, todas as coisas são regidas pela providência divina. Segundo, ademais, as coisas sujeitas a deficiências e que nem sempre comportam-se do mesmo modo, manifestam-se como ordenadas pelas coisas que se completam do mesmo modo, como os movimentos dos corpos inferiores, que são defectíveis, subordinam seus movimentos invariáveis dos corpos celestes. Ora, todas as criaturas são mutáveis e defectíveis. As criaturas intelectuais, conforme a sua própria natureza, podem ser sujeitas a defeitos na ação voluntária. As outras criaturas são mutáveis ou pela geração e corrupção ou pelo movimento local. Somente em Deus não se pode encontrar defeito algum. Conclui-se daí que tudo o mais é por ele regido. Terceiro, ademais, aquilo que existe por participação reduz-se àquilo que existe por essência, como a sua causa. Assim é que as coisas que são queimadas têm no fogo, de certo modo, a causa da combustão que sofrem. Como só Deus é bom por essência e as outras coisas alcançam a perfeição da bondade por certa participação, torna-se necessário que tudo aquilo que lhes aperfeiçoa a bondade seja também produzido por Deus. Ora, isso é justamente ser regido e governado. Vê-se daí que algumas coisas, isto é, as que não são por essência o próprio bem, são governadas ou dirigidas, enquanto são ordenadas para o bem. Logo, todas as coisas são governadas ou dirigidas por Deus. 57º parágrafo. Deus dirige as criaturas inferiores mediante as superiores. Este raciocínio leva-nos a concluir que as criaturas inferiores são dirigidas por Deus mediante as criaturas superiores. Primeiro, algumas criaturas são chamadas de superiores porque são mais perfeitas na bondade. As criaturas são ordenadas por Deus para o bem, enquanto são por ele dirigidas. Assim, as criaturas superiores participam mais da ordenação do governo divino, que as inferiores. Ora, aquilo que participa mais de uma perfeição compara-se àquilo que menos dela participa,
como o ato à potência e o agente ao paciente. Logo, as criaturas inferiores são governadas pelas superiores. 2. Ademais, é próprio da bondade divina comunicar a sua semelhança às criaturas. É assim que, devido à sua bondade, Deus fez todas as coisas. Pertence à perfeição da bondade divina que Deus seja bom em si e que faça boas as outras coisas. Essas duas propriedades divinas, Deus as comunica às criaturas, isto é, que sejam boas em si e que uma conduza a outra ao bem. Desse modo, por umas criaturas, Deus conduz outras ao bem. As que conduzem outras ao bem são criaturas superiores, pois das coisas que participam da semelhança da forma e da ação de um agente, é mais perfeita aquela que participa da semelhança só da forma, e não da ação. Assim, a lua, que recebe mais perfeitamente a luz do sol, pois não só é iluminada, como também ilumina, o é mais que os corpos opacos, que são apenas iluminados, mas não iluminam. 3. Ademais, o bem de muitos é melhor que o bem de um só. Consequentemente, ele representa melhor a bondade divina, que é o bem de todo o universo. Se a criatura superior, que participa mais abundantemente da bondade divina, não cooperasse com o bem das criaturas inferiores, aquela superabundância de bondade seria de uma só. Torna-se com efeito comum a muitos, enquanto ela coopera para o bem de muitos. Eis porque é próprio da bondade divina governar as criaturas inferiores por intermédio das superiores. 58º parágrafo. As substâncias inteligentes inferiores são dirigidas pelas superiores. 1. Porque as criaturas inteligentes são superiores às demais criaturas, como se pode concluir do que já foi dito, é evidente que todas as outras criaturas são governadas por Deus, mas por intermédio das criaturas inteligentes. 2. Ademais, havendo entre as criaturas inteligentes umas superiores às outras, as inferiores são dirigidas por Deus também por intermédio das superiores. Donde os homens que ocupam a ínfima posição na ordem das substâncias inteligentes serem governados pelos espíritos superiores, os quais, porque anunciam as ordens divinas aos homens, são chamados de anjos, isto é, mensageiros. Dentre os anjos, os inferiores são também dirigidos pelos superiores, distinguindo-se entre eles diversas hierarquias, ou seja, governo sagrado, e em cada hierarquia, diversas ordens. 59º parágrafo. Dos graus e das ordens dos anjos. Porque toda operação da substância inteligente, enquanto tal procede da inteligência, convém que, de acordo com os diversos modos de inteligência, se encontre nas substâncias inteligentes diversidade de operação, de superioridade e de ordem. Quanto mais sublime e mais digna a inteligência, tanto mais se pode considerar em causa mais alta e universal as razões do efeito. Foi com propriedade dito acima que a inteligência superior possui espécies inteligíveis mais universais. 1. O primeiro modo de conhecimento conveniente às criaturas inteligentes consiste em participar na primeira causa, quer dizer, em Deus, das razões dos efeitos e, consequentemente, das suas operações, já que por elas Deus produz os efeitos inferiores. Pertence esse modo à primeira hierarquia, que se divide em 3 ordens, de acordo com os 3 elementos que se consideram em qualquer arte operativa. A primeira é o fim, do qual se tiram as razões das obras. A segunda é a ordem da razão existente na mente do artista. A terceira são as aplicações das obras aos efeitos. É próprio da primeira ordem conhecer os efeitos do próprio sumo bem, enquanto este é o fim último das coisas, donde, devido ao ardor do amor, os espíritos que a constituem serem chamados de serafins, pois estão como que ardentes e incandescentes de amor, cujo objeto é o bem. É próprio dos espíritos da segunda ordem contemplarem os efeitos divinos nas próprias razões inteligíveis, enquanto estão em Deus. Devido à plenitude da ciência que possuem, são chamados de querubins. É próprio dos espíritos da terceira ordem considerarem em Deus mesmo como as criaturas participam das razões inteligíveis enquanto aplicadas aos efeitos. São chamados de tronos, pois têm a Deus como que neles sentado. 2. O segundo modo de reconhecimento intelectual consiste em considerar as razões dos efeitos enquanto contidos nas causas universais. É o modo próprio dos espíritos da segunda hierarquia. Esta divide-se
em 3 ordens, de acordo com as 3 coisas que se encontram nas causas universais e que agem máxime pela inteligência. Primeiro, pré-ordenar as ações, razão pela qual nas coisas artificiais as artes supremas são preceptivas, isto é, as artes chamadas de arquitetônicas. Por isso também os espíritos da primeira ordem desta hierarquia são chamados de dominações. Com efeito, pertence ao Senhor, Dominus, mandar e pré-ordenar. Segundo, o que se encontra a seguir, nas causas universais como o próprio, é movimentar uma coisa imediatamente, como que tendo um principado sobre a execução desse movimento. Por isso, a segunda ordem desta hierarquia é chamada de principado, conforme São Gregório, ou virtude, conforme Dionísio, considerando os seus espíritos como virtudes, porque é próprio do virtuoso operar em primeiro lugar. Terceiro, é próprio das causas universais remover aquilo que impede a execução das obras. Por isso, os espíritos da terceira ordem desta hierarquia chamam-se potestades, pois têm como função afastar tudo que possa impedir a execução do império divino. Disse, pois, que as potestades afastam os demônios. 3. O terceiro modo de conhecimento intelectual consiste em considerar as razões dos efeitos nos próprios efeitos. Pertence isso à terceira hierarquia. Essa liga-se imediatamente a nós, que chegamos a conhecer os efeitos neles mesmos. Possui ela, outro sim, 3 ordens, das quais a ínfima é chamada de anjos, porque anunciam aos homens coisas sobre o governo deles, e por isso são também chamados de guardas dos homens. Acima está a ordem dos arcanjos, pelos quais comunicam-se aos homens as coisas que estão acima da razão, quais sejam os mistérios da fé. A suprema ordem, conforme Gregório, é chamada de virtudes, porque operam nas coisas sobrenaturais para confirmar as verdades sobrenaturais que nos foram transmitidas. Cabe aos espíritos desta ordem fazer os milagres. Conforme Dionísio, porém, a ordem suprema desta hierarquia é chamada principado, para que saibamos que, como os príncipes, os espíritos desta ordem presidem cada povo. Caros ouvintes, eu tomo a liberdade aqui de dizer que existe, a partir de Santo Tomás, justamente a consagração de uma ordem, apesar de ainda haver especulação, etc., mas existe já um bom consenso em relação a uma ordem estabelecida quanto aos anjos todos, né? Essas ordens todas dos anjos, começando pelos mais elevados, como citou Santo Tomás, serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. É claro que isso ainda é aberto para debate, algumas pessoas e vários santos discordaram uns dos outros, inclusive Papa, mas esta é a ordem mais comum e estabelecida de um consenso geral em relação aos anjos. E é importante lembrar também que aqui São Tomás não cita, mas São Paulo, na Bíblia, ele cita as hierarquias também, que São Gregório trocou aí os nomes, né? Faz essa troca de principados com virtudes, mas muitas vezes as pessoas também fazem troca de potestade e virtude. Mas o próprio São Paulo na Bíblia, né? Na Bíblia foi estabelecida, na Vulgata, em latim, foi estabelecida realmente a ordem de dominações, virtudes, potestades e principados. Então, apenas aí como uma curiosidade, uma complementação do que nos diz aqui o doutor. Sigamos. Os anjos são que dirigem cada pessoa, os arcanjos, os que anunciam as coisas que pertencem à salvação de todos. 4. Como a potência inferior age em virtude da superior, também a ordem inferior realiza o que pertence à superior enquanto age em virtude dela, pois o que é superior possui de modo mais excelente o que pertence ao inferior. Eis porque, de certo modo, tudo é comum a todas as ordens, mas elas recebem nomes apropriados conforme o que, por natureza, convém a cada uma. A ordem ínfima conserva para si o nome comum, pois como que age em virtude de todos. Sendo próprio do superior atuar no inferior, e por isso pertence à ação intelectual a instrução e o ensino,
os anjos superiores, enquanto instruem os inferiores, os purgam, iluminam e aperfeiçoam. Purgam-nos, com efeito, enquanto removem-lhes a nesciência. Iluminam-nos enquanto, pela sua luz, confortam a inteligência dos inferiores para que atinjam conhecimentos mais altos. Aperfeiçoam-nos enquanto os levam à perfeição da ciência superior. Conforme Dionísio, são essas as 3 coisas necessárias para a aquisição da ciência. 5. Tal atuação, porém, dos anjos superiores não impede que os inferiores tenham a visão de Deus, pois têm-na todos os anjos, apesar de que todos os espíritos beatificados vejam Deus em essência, um o vê mais perfeitamente que outro, como se pode concluir do que foi dito acima. Quanto mais uma causa é melhor conhecida, tanto maior número de seus efeitos são em si conhecidos. Por conseguinte, os anjos superiores instruem os inferiores sobre os efeitos divinos, que aqueles conhecem mais em Deus que estes, mas não nos instruem sobre a essência divina, que é vista imediatamente por todos. 60º parágrafo. Os corpos inferiores são regidos pelos superiores, mas não a inteligência humana. Assim como entre as criaturas inteligentes por disposição divina uma é por outra governada, a saber, a inferior pela superior, também os corpos inferiores são, por disposição divina, ordenados pelos superiores. 1. Por isso, todo o movimento dos corpos inferiores é causado pelos movimentos dos corpos celestes. Estes corpos inferiores adquirem também as formas e a espécie pela atuação dos corpos celestes. Como também as razões das coisas inteligíveis chegam aos espíritos inferiores por meio dos superiores. Já que a substância inteligente antepõe-se na ordem das coisas a todos os corpos, não é conveniente, conforme a ordem da providência de que acima falamos, que por meio de uma substância corpórea seja dirigida a uma substância intelectual por Deus. Ora, a alma humana, sendo substância inteligente, fica impossibilitada de ser ordenada na inteligência e na vontade, conforme o movimento dos corpos celestes. Por conseguinte, os corpos celestes não podem agir diretamente ou influir na inteligência nem na vontade humana. 2. Ademais, nenhum corpo age a não ser por intermédio de movimento. Por conseguinte, tudo que sofre atuação de um corpo é movido por ele. Ora, a alma humana, na sua parte intelectiva, na qual está também a vontade, está impossibilitada de ser movida por movimento corpóreo, porque a inteligência não é ato de órgão corpóreo. Logo, é impossível que a alma humana, quer no intelecto, quer na vontade, receba influxo dos corpos celestes. 3. Ademais, o que provém do impulso dos corpos celestes nos corpos inferiores lhes é natural. Se, por conseguinte, as operações da inteligência e da vontade fossem causadas pelos impulsos dos corpos celestes, elas partiriam de instinto natural, e assim o homem, nas suas ações, não se diferenciaria dos outros animais, os quais são movidos nas ações por impulso natural. Desapareceria então o livre-arbítrio, o conselho, a capacidade de escolha e tudo o mais que o homem possui como ser superior aos animais. 61º parágrafo. Como a inteligência humana é aperfeiçoada pelas potências sensitivas e assim submetida indiretamente aos corpos celestes. 1. Deve-se, porém, considerar que a inteligência humana recebe ordinariamente o seu conhecimento das potências sensitivas. Isto porque, quando é perturbada a parte da alma onde estão a fantasia, a imaginação e a memória sensitiva, é também perturbada a inteligência. Operando, porém, normalmente essas potências, recebe de modo melhor a inteligência, o conhecimento das coisas. Coisa semelhante acontece com a vontade. A mudança no apetite sensitivo provoca também mudança na vontade, que é o apetite da razão, enquanto o bem apreendido pela inteligência é o seu objeto. Por isso, na medida em que somos diversamente dispostos pela concupiscência, pela ira, pelo temor e pelas paixões, mostram-se-nos diversamente o bem e o mal. 2. Todas as potências da nossa parte sensitiva, a saber, apreensiva ou apetitiva, são atos de partes corpóreas, de modo que, sofrendo essas partes alguma mudança, necessariamente, mas por acidente,
modificam-se também as potências correspondentes. Como a mudança dos corpos inferiores subordina-se aos movimentos dos corpos celestes, subordinam-se aos mesmos movimentos, embora acidentalmente, as operações das potências sensitivas. É por esse processo que o movimento dos corpos celestes atua indiretamente, de algum modo, na inteligência e na vontade do homem. Isto é, enquanto a vontade é inclinada pelas paixões para algum atrativo. É por este processo que o movimento dos corpos celestes dos astros atua indiretamente, de algum modo, sim, na inteligência e na vontade do homem, isto é, enquanto a vontade é inclinada pelas paixões para algum atrativo. 3. Como, porém, a vontade não se submete às paixões para seguir-lhes necessariamente as atrações, pois a ela mais compete dominar as paixões pelo juízo da razão, consequentemente, ela também não se subordina às impressões dos corpos celestes. Ao contrário, possui pelo seu livre-arbítrio o poder de segui-las ou resistir-lhes, enquanto julga isso conveniente, embora isso seja próprio dos sábios. É próprio, porém, de muitos deixarem-se levar pelas paixões e inclinações corporais, porque eles não têm sabedoria e nem virtude. É próprio, porém, de muitos deixarem-se levar pelas paixões e inclinações corporais, porque eles não têm sabedoria e nem virtudes.